quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, lemos o verso 13 e o verso 16 e 17. Esta passagem bíblica é a carta magna do futurismo. Essa palavra dormir, dorme nesse verbo, é uma metáfora para expressar a morte do corpo físico. No grego, nesse texto, não diz dormir ou dorme, diz repouso, repousar ou repousado. Essas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses foram escritas no período do ano 50 ao 52 do primeiro século. E nesta passagem, Paulo está trazendo um consolo aos irmãos daquela igreja, dizendo: não quero que sejais, irmãos, ignorantes acerca dos que já partiram, acerca daqueles que já deixaram esse corpo. É isso que Paulo está explicando para eles. Agora, como poderia Paulo, em uma passagem desta, contradizer tudo aquilo que em outras cartas ele havia pregado? Será que Paulo contradizeu? Ou os homens não conseguem contextualizar e analisar o contexto deste assunto? Vamos analisar as Escrituras, vamos colocar as Escrituras para explicar as Escrituras. Vamos pegar essa palavra dorme, essa metáfora, porque na verdade, por isso que nós precisamos que a Bíblia explique a Bíblia. Caso contrário, vamos formar uma doutrina em uma passagem, um versículo, desprezando todo o contexto do assunto. Então vamos aqui analisar essa questão da morte física, que Paulo expressa aqui como repousar, em repouso, e a tradução colocou dormir. A mesma coisa está aqui no texto. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Olha que diferença do grego. Nós que estamos vivos na presença do Senhor. Olha só, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, é uma coisa. Nós que estamos vivos na presença, ou vivificados na presença do Senhor, olha que diferença. Mas vamos aqui analisar essa metáfora, dormir,
dorme, que quer dizer os que partiram e deixaram esse corpo para trás. Então vamos aqui em Lucas capítulo 20, versículo 37 e 38. Jesus afirma que os mortos estão ressuscitados e que Deus mostrou a Moisés, que isto foi mostrado a Moisés junto da sarça, quando diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Agora, nesses versos de São Lucas 20, 37 e 38, tem outro problema de tradução. Jesus afirma no texto original, das Bíblias King James em inglês e no grego, ele afirma que os mortos estão ressuscitados. They are raised. Eles estão ressuscitados. E a nossa tradução diz que eles hão de ressuscitar. Se eles hão de ressuscitar, então Deus continua sendo Deus de morto. Mas a tradução verdadeira do que está escrito, eles estão ressuscitados. E que Deus mostrou isso a Moisés lá na sarça, e diz que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Jesus diz, ora, Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Então, só nessa passagem bíblica nós já consertamos a interpretação do futurista que não consegue ver as escrituras pelo lado espiritual, simplesmente na esfera desse mundo óptico, dessa dimensão. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, aqui nós já dizemos que a morte, então, para nós não existe. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós passamos da morte para a vida. Por quê? Porque esse corpo é morte. Ele é inimizade contra Deus, ele é pecado. Romanos 8. 1 João, São João, capítulo 5, versículo 24. Nós passamos da morte para a vida. São João 11, 25. Eu sou a ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Marta estava desesperada, eu sei quem vai ressuscitar, a ressurreição do último dia. Jesus falou assim, olha, acabou o tempo, minha filha. Acabou esse negócio de último dia. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou a ressurreição, acabou. Em Cristo Jesus não tem ninguém morto. Meu Deus do céu, até quando esses ABC vai nos perturbar? O que é passar da morte para a vida? Porque nós passamos da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? Lá mesmo em São João, capítulo 3, Jesus disse: o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você nasceu de novo da água e do Espírito, você agora é Espírito. Você não é mais uma criatura do tempo, embora você está vestido desse tabernáculo terrestre por causa dessa dimensão. Mas se você é nascido do Espírito de Deus, você é Espírito. Esse novo homem, Efésios 4, 24, foi criado em toda bondade, justiça e santidade, gerado pela semente original, 1 Pedro 1, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não de corrupção, não de um espermatozoide, mas da genuína, incorruptível semente, palavra de Deus. Então isso é que é passar da morte para a vida. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 6. Estamos vivificados e ressuscitados com Ele e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que tem alguém morto? Como é que tem alguém dormindo? Colossenses capítulo 2, versículo 12. Eu estou cotando Paulo.
As escrituras que Paulo escreveu corrigindo o pensamento de homens. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Estamos ressuscitados pela fé no poder de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Que coisa linda. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Quando este tabernáculo terrestre, quer dizer, esse corpo, esta casa terrestre, se dissolver, se desfizer, temos um edifício, uma casa eterna nos céus, que não foi feito por mãos de homens, que não foi através da via sexual. Paulo diz no verso 2, por isso gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu. Quer dizer, quando uma dissolve, nós já temos outra. E no versículo 8, de 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que tinha vontade de partir logo, deixar esse corpo para trás para estar com o Senhor. Ele diz, porque é muito melhor. Já pensou uma coisa dessa? Se nós fosse esse corpo, meu Deus do céu, morreu, que desespero, né? Pessoas que morreram há 100 anos atrás não tem nem poeira mais da pessoa. Você já pensou? Mas não, que coisa gloriosa. Eu não posso morrer, eu passo da morte para a vida. Dá um outro corpo me esperando. Assim que eu deixar esse, eu vou para aquele outro corpo. Eu sou antes desse corpo. Quando eu estava na mente de Deus, eu não tinha esse corpo. Eu vim para esse corpo por causa dessa dimensão. Mas se eu vim de lá, uma casa lá, um palácio lá, esperando por mim. Por isso gememos, desejando ser revestido de nossa habitação que é do céu. O que é que leva os homens a pensarem que um dia, em um futuro que nunca chega, Jesus vai descer do céu fisicamente e trazer de volta aqueles velhos corpos já desfeitos na sepultura, na tumba? Que leva os homens a pensar assim? Tradição de ensinamentos vindo da mamãe. As prostitutas herdaram esse ensinamento da mamãe. Os futuristas. Como que ele vai descer do céu? Como que ele vai descer do céu se ele está aqui? Esteve aqui o tempo todo. O que é que significa descer do céu? Descer do céu é a manifestação de Deus dentro dessa dimensão humana. Ele está aqui em uma dimensão celestial e nós estamos nesse mundo tridimensional controlados pelos sentidos do corpo. Não podemos ver Deus estando nesse corpo com os olhos carnais, e ele está aqui, mas para ele descer do céu, ele tem que manifestar a si mesmo, dentro dessa dimensão humana. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 3. Ouvi o gemido do meu povo, ali no Egito, e eu desci do céu para livrá-los. Então ele se manifestou em Moisés, para fazer todas aquelas proezas, aquelas maravilhas, e libertar o povo, abrindo o mar vermelho para o povo atravessar em porção seca e seguir sua jornada. Em São João capítulo 6, Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E os religiosos disseram, mas não é o filho de Maria? Ele não saiu do ventre de Maria? Como é que ele está dizendo que desceu do céu? Ele desceu do céu porque ele se manifestou em carne humana, gerou aquele corpo para ele habitar. E Jesus orando, ele diz, Pai, manifestei o teu nome aos homens. Que coisa gloriosa. Apocalipse capítulo 10, e vi outro anjo forte que descia do céu, com o livrinho da redenção na mão. Que coisa linda. Foi o que Deus fez em Cristo
para redimir. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Ele está aqui e se manifesta através de nós. Mateus capítulo 28, versículo 20, um pouquinho antes ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele desceu do céu, se manifestou para nós, nos vivificou, nos ressuscitou e nos fez assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ainda ali, antes da cruz, Jesus disse que eles estavam ressuscitados. Abraão não estava morto, Isaac, Jacó, todos esses grandes nomes do Velho Testamento, eles estavam vivos, debaixo de sangue de animais, sim, mas estavam vivos. E quando Jesus, a primícia da ressurreição, ressuscitou, trouxe eles de volta na ressurreição com ele, porque eles estavam em uma região adiana, no Hades. Mas agora, na ordem da ressurreição, primeiro Jesus, a primícia, segundo os crentes do Velho Testamento, e nós, ao deixarmos esse corpo, iremos direto ao céu, nesse corpo gloriosíssimo. E quem diz que você tem que voltar aqui para ir lá na tumba, pegar esse velho corpo, essa carcaça velha, reformar ela, está mentindo, porque não tem escritura para sustentar isso. Os homens é que dizem. Mas a minha Bíblia diz que quando esse corpo for desfeito, eu já tenho um outro. Eu quem? Eu Espírito. É isso que é a nossa esperança. Paulo diz, em 1 Coríntios 15, verso 44, sepulta corpo natural, ressuscita espiritual. A ressurreição é espiritual, Deus é Espírito. A ressurreição não é para essa dimensão humana. Essa ressurreição é do lado de lá. Eu vou encontrar com eles nos ares, você também vai encontrar com eles nos ares, quando você deixar esse corpo. Mas espiritualmente estamos juntos. Agora, se falando do texto que Paulo escreveu, aqui em Tessalonicenses, no verso 18 ele é bem claro: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Foi um consolo, porque eles estavam agindo como aqueles que não têm esperança, preocupados com quem já, pensando que a pessoa morreu, como é que vai ser, que eles já morreram, e nós, como é que será? E Paulo traz essa palavra para eles. Mas vamos continuar aqui no capítulo 5. Paulo diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por quê que Paulo diz virá? A carta foi escrita no período do ano 50 ao 52. O cerco de Jerusalém veio no ano 70. Ele diz: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Pronto, isso aqui está atrelado a São Mateus 24, a São Lucas 21. Porque quando disseram que a paz é segurança, parecia que estava tudo bem, até a rebelião dos judeus. Então aí Roma envia o seu exército para sitiar Jerusalém, para cumprir tudo aquilo que Jesus falou. E aquilo que os tessalonicenses estavam tão preocupados, logo ali, 18 anos mais na frente, tudo isso aconteceu, e eles realmente passaram para o outro lado da vida, e pronto, isso está uma escritura cumprida, e nós temos agora a revelação. Quer dizer, então, um resumo escriturístico, o resumo escriturístico desse assunto, contextualizado, como nós já ouvimos aqui, não precisa repetir as mesmas coisas, é só você voltar à gravação e você vai entender melhor. Então, o resumo escriturístico é: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos.
A morte do meu corpo físico não é a minha morte. Eu não posso morrer. Eu não posso ir para o Hades. Há uma promessa para mim, que eu passei da morte para a vida, que eu fui vivificado, que eu fui ressuscitado, juntamente com Cristo, e estou assentado em lugares celestiais. Eu sou antes desse corpo. Eu existo desde o pensamento de Deus. Nós somos uma daquelas estrelas que alegremente cantava e rejubilava na presença dele. Jó capítulo 38. Então aqueles, e quer dizer, então Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Nós passamos da morte para a vida. Então aqueles que deixaram seus corpos físicos, mortais, para trás, já estão vivificados em corpos celestiais, com Cristo Jesus. E nós que estamos vivos aqui, neste corpo, não temos nenhuma vantagem e nenhuma superioridade sobre eles, porque em espírito estamos todos juntos, na mesma dimensão celestial, gemendo, desejando sermos revestidos da imortalidade, revestido de nossa habitação celestial, que é do céu. Isto é, deixar esse corpo para trás, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, e encontrar com eles nos ares, na dimensão celestial. No texto aqui, Paulo está dizendo, e nós que estamos vivos na presença do Senhor, não precederemos os que partiram. Mas, infelizmente, a tradução colocou nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Não está escrito vinda? No grego está escrito na presença do Senhor. Então, cada um de nós, toda a igreja já foi. Sobrou nós aqui, os poucos desprezados do Senhor, para irmos embora. A gravidade não pode me segurar, porque esse corpo não vai. Esse corpo é daqui. Ele é 70% de água e 30% de massa. Esse corpo humano terrestre, ele é da terra, mas quando ele for desfeito, já há um prontinho. A nossa habitação celestial, que é do céu, essa é a nossa esperança. Como poderíamos pensar ainda que ele vai voltar um dia fisicamente e o cemitério vai abrir, haverá uma ressurreição? Eu já estou ressuscitado, a igreja está, nós estamos, só falta uma coisa: deixar esse corpo para trás para habitar com o Senhor, a encontrar com eles nos ares. Não os ares dessa atmosfera, não é nuvem de trovoada, não é litosfera, estratosfera e mesosfera, é nos ares da dimensão do céu. Consolemos uns aos outros com essa esperança. Amém. Oh, glória, aleluia.